Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai trabalhar o tema quantidade de calor sensível. Então, resolveremos as questões propostas aí pela atividade. Tá legal? Então, vem comigo, eu vou fazer a leitura com vocês e logo em sequência a gente resolve juntos. Um bloco metálico tem capacidade térmica igual a 10 calorias por grau Celsius. Bom, em física, lê o valor, pare e anota. Então, capacidade térmica é Czão, é dado por 10 calorias por grau Celsius. A quantidade de calor que devemos fornecer para que a temperatura do bloco varie de 20 para 25 é 2 pontos. Bom, aí essa questão traz o conceito de mudança de temperatura, nesse caso uma mudança de temperatura positiva, né? Vai de 20 para 25, um aumento, devido ao recebimento de calor. Veja, a questão ela fala que o corpo está recebendo calor para aumentar a temperatura, mas não fala que o corpo muda o estado físico. Se o corpo não muda o estado físico, podemos pensar na quantidade de calor sensível. É esse o tipo de calor que esse corpo vai receber. Tudo bem? Então vamos anotar aqui os dados de temperatura e vamos tentar calcular esse calor. A temperatura inicial do corpo, que eu chamo de θ inicial, era de 20 graus Celsius. A temperatura final, o θ final, é de 25 graus Celsius. Dessa forma, galera, a gente tem que pensar em qual é a quantidade de calor que a gente recebe para que eu mude a temperatura de 20 para 25. Veja, aqui temos aí uma variação de temperatura, um Δθ, né? Final menos inicial. 25 menos 20. A nossa variação de temperatura, 25 menos 20, 5 graus Celsius. Bom, então, vamos calcular esse calor? Vamos pensar em conjunto. Ó, quantidade de calor sensível é massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Queremos a quantidade de calor. Então, Qzão igual. Veja, não temos massa nem calor específico. Porém, vimos em aula que massa vezes calor específico é exatamente o nosso Czão, a nossa capacidade térmica. Então, no lugar de massa vezes calor específico, eu vou jogar isso aqui um pouquinho mais para baixo. A gente pode substituir por Czão. Então, vai ficar quantidade de calor igual a capacidade térmica vezes variação de temperatura. Então, vamos calcular esse Qzão aqui. Quantidade de calor, Q, igual. Quanto vale nossa capacidade térmica? 10. Quanto vale a variação de temperatura? 5. Então, 10 vezes 5. Portanto, nossa quantidade de calor é 10 vezes 5, que dá 50, o que? Ó, calorias, né? Calorias. Importantíssima unidade de medida, hein, galera? Não pode esquecer. Ficamos aí entre as alternativas possíveis com a alternativa C. Resposta correta, alternativa C. Tudo bem até aqui? Exercício número 2. Um corpo recebe calor de uma fonte na razão constante de 20 calorias por segundo, sem trocar calor com outros corpos. A temperatura θ do corpo em função do tempo t está descrita no gráfico a seguir. A capacidade térmica do corpo em calorias por grau Celsius é 2 pontos. Bom, então ele fala aí pra gente que temos um corpo que está recebendo de uma fonte 20 calorias a cada segundo. Então vamos anotar isso? Um dado importantíssimo, ó. A fonte que fornece esse calor numa taxa de 20 calorias por segundo. Tudo bem? Isso é o que a fonte fornece. Fonte térmica, né? Beleza? Bom, e aí ele me dá um gráfico de temperatura, ó, temperatura por tempo. Veja, conforme o tempo aumenta, a temperatura aumenta. Olha o meu gráfico crescendo aqui.
Então, ele pede, calcule a capacidade térmica. Vamos pensar um pouquinho? Capacidade térmica pode ser calculado como massa vezes calor específico, ou capacidade térmica pode ser quantidade de calor num determinado intervalo de tempo. Veja que em nenhum momento ele falou do calor específico do corpo, muito menos a massa. Mas temos aí, opa, aqui não é tempo, hein, desculpem. Quantidade de calor por variação de temperatura, ΔT. Mas veja aí que temos um tempo, temos uma temperatura, já podemos tirar o valor da variação, e temos essa informação que é uma quantidade de calor fornecida por tempo. Então veja, vamos pegar no gráfico um ponto que mais nos agrada. Você pode escolher qualquer ponto, contanto que ele seja exato. O que eu quero dizer com um ponto exato? Se você olhar um ponto aqui no começo do gráfico, ele vai ter um valor exato de temperatura para um determinado intervalo de tempo. Vamos ver quanto que é? O primeiro ponto exato que você tem aí, eu vou colocar o primeiro ponto exato que tem marcação, tá? Aqui, ó, é 20. Aqui é 2, ó. Então, 20 e 2. Então, veja, o que significa esses pontos, ó? De 0 até 2 segundos, o corpo elevou sua temperatura de 0 até 20. Tudo bem? Portanto, veja, se a fonte fornece 20 calorias por segundo e eu tenho um aquecimento de 2 segundos, eu consigo descobrir o quanto que vai ser aqui, ó. Vamos calcular? Vou fazer aqui em cima, ó. Eu sei que eu tenho 20 calorias para cada 1 segundo. No ponto que eu peguei foram 2 segundos, né? Então, 2 segundos para x calorias. Vamos multiplicar em x aqui, essa regrinha de 3, ó. X vezes 1, x. 20 vezes 2, 40 calorias. Então, a minha fonte me deu 40 calorias de quantidade de calor para que minha temperatura saísse de 0 e fosse até 20. Então, agora eu tenho os dois dados para calcular a capacidade térmica. Então, vamos usar esta equaçãozinha aqui, ó. Czão será igual a quanto? Ó, quanto de calor eu tenho fornecidos? 40. 40 calorias. Quantos graus Celsius variou? De 0 até 20. Então, 20. Corta um 0 com 0. 4 dividido por 2, minha capacidade térmica vale 2. Então, capacidade térmica, 2 calorias por grau Celsius. Ó, quantidade de calor em calorias e variação de temperatura em graus Celsius. Perfeito. Ficamos aí com a alternativa C. Alternativa correta, alternativa C. Vou colocar aqui, ó. Alternativa C. Tudo bem, galera? Agora a gente vai para a questão número 3. Após a leitura do texto, sendo mais específico, se liga nessa, podemos concluir que o valor do calor específico de uma substância será sempre o mesmo? Pessoal, vamos lá. Vamos lembrar primeiro o que é calor específico? Vou colocar aqui as unidades do calor específico mais usuais, aquilo que você usa no seu dia a dia. Calor específico no dia a dia, a gente trata como caloria dividido por grama vezes grau Celsius. Então, o que essa unidade significa? Essa unidade significa o seguinte: se eu tiver uma determinada fonte que me forneça quantidade de calor, Qzão, em calorias, se ela me fornecer 1 caloria, eu sei que 1 grama da substância muda 1 grau Celsius. Então, o calor específico primeiro varia para cada substância. Agora veja, varia para cada substância. Então vamos pegar uma substância em específico, vamos pegar a água. A água, ela tem um calor específico muito conhecido, que é 1 caloria por grau Celsius. Portanto, o que isso significa? Significa que se a água receber 1 caloria, 1 grama de sua massa eleva-se 1 grau Celsius. Tudo bem?
Ou ao contrário, se a gente arrancar uma caloria de energia dela, 1 grama de sua massa perde 1 grau Celsius. Agora veja, isso aqui vale para a água no estado líquido. E se a água estiver no estado gasoso? Gasoso não, vamos para trás, no estado sólido. Seu calor específico passa a ser meia caloria por grau Celsius, no estado sólido. O que aconteceu aqui, galera? No estado sólido, o calor específico é menor do que o calor específico no estado líquido. Isso significa que no estado sólido, se eu fornecer apenas meia caloria, significa que 1 grama daquele cubo de gelo vai aumentar 1 grau Celsius. Então, o calor específico também muda de acordo com como estão agregadas as moléculas daquela substância. Qual é o estado físico de agregação, se é sólido, líquido ou gasoso. Então, o calor específico é o mesmo sempre para cada substância? Não. Depende sempre do seu estado físico. Tudo bem? Então, a resposta aqui seria não. Pois depende do estado físico. Tudo bem, pessoal? Questão número 4. Uma fonte fornece a 600 gramas de uma substância um fluxo calorífico constante de 600 calorias por minuto, fazendo com que a temperatura da substância varie com o tempo segundo o diagrama dado. Nessas condições, podemos afirmar que o calor específico da substância em caloria por grau Celsius vale quanto? Vamos anotar alguns dados fornecidos? A massa do corpo que está recebendo é de 600 gramas. A fonte térmica que está fornecendo este calor sensível fornece esse calor a uma taxa de 600 calorias a cada minuto, certo? A pergunta é, qual é o calor específico deste corpo? Bom, pessoal, e aí vocês têm um gráfico desenhado, eu vou representá-lo aqui para vocês, né? Você tem um eixo vertical sendo representado pela temperatura. Então, θ em graus Celsius. E você tem também aí um eixo horizontal que está representado pelo tempo. Em minutos. Tempo em minutos. E aí você tem alguns valores importantes aí, por exemplo, 40, 120, que é o zero, né? E aí tem aqui 20, 40, 60, e o seu gráfico faz isso aqui, ó. Tem um pontilhadinho aqui no 60 e um aqui no 120. E o seu gráfico ele parte do 40 e sobe até o 120 lá. Até aqui, ó. Parte daqui e chega lá. Bom, então vamos lá. Pessoal, acompanha comigo, ó. O seu gráfico, ele tem um tempo inicial de 0, mas uma temperatura inicial de 40, ele sai daqui. A temperatura vai de 40 até 120, quando o gráfico chega aqui, ó. 40 até 120. Num tempo de 60 minutos. Vamos lá, para calcular o calor específico, a gente pode pensar na equação do princípio fundamental da calorimetria, que é a quantidade de calor sensível, né? Q igual a mc delta T, certo? A variação de temperatura a gente tira pelo gráfico, ó, de 120
para 40, você tem uma variação de 80, certo? A massa, eu sei que é 600. Então, eu vou colocar os valores que eu já conheço. Ó. Qzão igual a 600 de massa, fornecido. O calor específico é a pergunta, não sabemos. E a variação de temperatura, ó, de 120 para 40. Final menos inicial, 80. Certo? Quem falta aqui na minha conta é a quantidade de calor. Então, eu vou tirar a quantidade de calor exatamente desta relação fornecida aqui, ó. Galera, 600 calorias é em 1 minuto. Quanto tempo foi sendo aquecido? 60 minutos. Então, vamos achar a quantidade aqui de calorias, ó. Eu sei que em 1 minuto, que foi o que a relação falou, temos um valor fornecido de 600 calorias, certo? Agora, se o gráfico mostra um aquecimento até 60 minutos, eu tenho um valor de calorias total fornecido que eu desconheço, x. Então, vamos multiplicar em cruz, x vezes 1, x. 60 vezes 600, ó, para ficar mais fácil a sua conta, faz 6 vezes 6, que é 36. E aí coloco no meio de zeros, ó, 1, 2, 3. Isso aqui em calorias. Veja, eu tenho 36 mil calorias fornecidas em 60 minutos. Então, a quantidade de calor fornecida foi de 36 mil. Então, 36 mil igual a 600 vezes 800. Ó, galera, 6 vezes 8, 48. 1, 2, 3. Vezes Czinho. Agora, eu posso cortar os zeros, né? Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Calor específico será 36, o 48 está multiplicando, vem dividindo. Então, o calor específico será 36 dividido por 48. Vamos simplificar essa fração para ficar mais fácil? Se eu simplificar em cima e embaixo por 6, ó, divide em cima por 6 e embaixo por 6. Ao simplificarmos esta fração, ó, 36 dividido por 6, 6. 48 por 6, 8. Dá para simplificar mais ainda, né, galera? Dá para simplificar por 2, né? Ó, por 2. Se dividir por 2 em cima e embaixo, 6 por 2 é 3. E 8 por 2 é 4. 3 dividido por 4, pessoal, dá 0,75. Unidade de medida do calor específico. Calorias por grama, grau Celsius. Tá aqui a resposta da sua análise. Ficamos aí com a alternativa D. Ficamos aí com a alternativa D. É a resposta correta desta questão aí. Tá bom, galera? Difícil? Um pouquinho, né? A gente tem que treinar essa análise gráfica e temos que treinar aqui regrinha de 3 e aplicação da equação de quantidade de calor sensível. Tá legal? Vamos para a próxima questão? Exercício número 5. O calor específico de uma substância é de meia caloria por grama grau Celsius. Se a temperatura de 4 gramas dessa substância se eleva de 10 graus Celsius, pode-se afirmar que ela absorveu uma quantidade de calor em calorias de quanto? Vamos anotar os dados? O calor específico aí deste corpo é de meia caloria por grama, por grama vezes grau Celsius. Se a temperatura é de 4 gramas dessa substância, a massa da substância, 4 gramas. Se eleva de 10, pessoal, cuidado. Ela não eleva até 10, ela eleva de 10 graus. Então, eu tenho já uma variação de temperatura de 10 graus. Então, minha variação de temperatura foi de 10 graus Celsius. A pergunta é, qual foi a quantidade de calor que esse corpo absorveu para que isso fosse possível? De novo, retomando o conceito, né, pessoal? Para que a temperatura aumente, eu tenho que receber energia térmica, eu tenho que receber calor. Desta forma, as moléculas que compõem o meu corpo começam a se agitar mais e a minha temperatura sobe. Tudo bem? Se eu não mudo o meu estado físico, posso usar a equação da quantidade de calor sensível. Então, quantidade de calor sensível é M
C delta θ. Vamos calcular esse quezão aqui, ó. Massa, 4 gramas. Ó, agora a dica matemática aqui, ó. O calor específico não é 0,5. 0,5 não é meio. Então eu vou colocar esse meio em fração, ó. Vezes 1 sobre 2. Variação da temperatura, 10 graus Celsius. Olha como isso ficou mais simples. 4 dividido por 2 simplifica. 2. 2 vezes 10, 20. Portanto, a quantidade de calor recebida pelo corpo foi de 20 calorias. 20 calorias. Ficamos aí com a alternativa. Ficamos aí com a alternativa E. Tudo bem, pessoal? Vamos dar uma olhada na questãozinha de número 6 agora. Questão número 6. Fornecendo-se um corpo de massa de 0,2 kg, a quantidade de calor de 0,2 quilocalorias, sua temperatura passa de 5 para 15, sem que ocorra mudança de estado. Pode-se afirmar que o calor específico do corpo é... 2 pontos. Vamos anotar os dados? Ó, vou ler de novo. Fornecendo-se um corpo de massa 0,2 kg, então pera lá, massa do corpo 0,2 kg, uma quantidade de calor, um quezão de 0,2, cuidado aqui em quilocalorias, sua temperatura passa de 5 para 15, então a temperatura inicial é 5, temperatura final 15. Pode-se afirmar que seu calor específico em calorias por graus Celsius, vale quanto? Galera, não houve novamente mudança de estado físico, portanto, a equação da quantidade de calor é muito útil aqui. Então vamos lá. Q igual a mc delta θ. Agora, por favor, muito cuidado no cálculo que você vai fazer. Por quê? Olhem as unidades de medida antes. Veja. Calor específico, ele pede em calorias por graus Celsius. Agora, olha para cá, ó. A sua quantidade de calor está em calorias? Não, está em quilocalorias. Sua massa está em gramas? Não, está em quilogramas. Tudo bem? A única unidade correta é a de temperatura. Então você vai ter que, antes de fazer a conta, converter quilograma para grama e quilocalorias para calorias. Então vem comigo, hein? Ó. Acompanhe o raciocínio. Eu sei que 1 quilograma são 1000 gramas. Portanto, se eu quero passar quilogramas para gramas, eu vou multiplicar por 1000. Então, daqui para cá, ó, multiplica-se por 1000 para passar de quilogramas para gramas. Multiplicar por 1000, galera, é andar com a vírgula, ó, 1, 2, 3. 3 casas para frente, tudo bem? Então, quanto que vai dar isso aqui? Ó, andando com a vírgula uma casa já dá 2. 2, né? Uma casa. 2, 3. 200 o quê? Gramas. Andamos 3 vezes com a vírgula, né? Ó, 1, 2, 3. Agora, quilocaloria. Pessoal, da mesma forma que 1 quilograma são 1000 gramas, uma quilocaloria são 1000 calorias. Então vamos substituir, vamos multiplicar por 1000. Então multiplicando por 1000 de novo, andamos com a vírgula de novo 3 vezes, vai dar de novo 200, só que agora calorias. Tudo bem? Agora sim, calorias por grama e graus Celsius. Vamos calcular? Quantidade de calor, ó, quantidade de calor, 200 calorias, vou substituir. 200 calorias. A massa, 200 gramas. Então vamos lá, 200. Nossa pergunta aqui é o Czinho. Variação de temperatura, ó, final menos inicial. Final menos inicial. 15 menos 5, 10. 10. Então, vamos lá, pessoal, ó. Aqui a gente vai fazer a continha. Vamos manter aqui, ó, 200. 200 vezes 10 é só aumentar um zero, né? Dá 2000. 2000 vezes Czinho. Então, 2000 está multiplicando, vem dividindo. Então, o Czinho será igual ao quê? 200 dividido por
2.000. Corta 2 zeros com 2 zeros, só conta é 2 sobre 20. Vamos simplificar? Vamos simplificar? Divide por 2 em cima e embaixo. 2 por 20, vamos lá. 2 dividido por 2, 1. 20 dividido por 2, 10. 1 dividido por 10, galera, seu calor específico vai dar 0,1 calorias por grau Celsius. Tá aqui sua resposta. 0,1 calorias por grau Celsius. Pessoal, unidades de medida são fundamentais. Nunca pense em começar uma questão de física sem antes prestar atenção nas unidades de medida. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha na próxima questão. Questão número 7. O calor específico do ferro é de aproximadamente 0,1 calorias por grau Celsius. Isso significa que para se elevar de 12 graus Celsius a temperatura de um pedaço de 5 gramas de ferro, é necessário uma quantidade de calor em calorias de quanto? Pessoal, muitos dados. Vamos anotar. Ó, isso ajuda, hein, galera? Anota os dados. Então, calor específico do ferro, Czinho, vale 0,1 calorias por grau Celsius. Ele quer elevar de 12 a temperatura, então a variação de temperatura, 12 graus Celsius. Um pedaço de 5 gramas de ferro, então a massa, 5 gramas. É necessário uma quantidade de calor de quanto? Pessoal, olha só, a pergunta é o quezão, é a quantidade de calor. De novo, não há mudança de estado físico. Se não há mudança de estado físico, é aplicável a equação da quantidade de calor sensível. Então vem comigo, ó. Q igual a mc delta θ. Qzão igual. Quanto de massa nós temos? 5 gramas. Então 5. Calor específico, dica da matemática de novo, ó. 0,1 é a mesma coisa que 1 dividido por 10. 1 dividido por 10 dá 0,1. Variação de temperatura, 12. Agora, olha como isso aqui fica mais simples. Olha como isso aqui fica mais simples. 5 pode simplificar com 10, não pode? Sobra 1 e embaixo sobra 2. Então, minha quantidade de calor ficou 1 vezes 1 vezes 12, 12, dividido por 2. Quanto que dá isso aqui, galera? 12 dividido por 2, 6, né? Então, a quantidade de calor aí fornecida para esse pedaço de ferro foi de 6 calorias. 6 calorias. Vamos ver se a questão é teste? Essa questão é teste, galera. Alternativa correta. Alternativa C. Novamente, alternativa C. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos dar uma olhadinha agora na questão de número 8. Um bloco de cobre, aí entre parênteses tem um calor específico aí. Vamos anotar já? Um bloco de cobre tem um calor específico de 0,094 calorias por grau Celsius. De 1,2 kg é colocado no forno até atingir o equilíbrio térmico. Então vamos lá, a massa do bloco de cobre aí é de 1,2 kg. Nessa situação, o bloco recebe 12.972 calorias. Então está recebendo uma quantidade de calor aí do forno de 12.972 calorias. A variação de temperatura sofrida na escala Fahrenheit é quanto? Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Tomem muito cuidado aqui. Aí ele pede a variação de temperatura, porém na escala Fahrenheit, certo? Dessa forma aqui, o que faremos? Olha só, o calor específico está em calorias por grau Celsius. Você tem o Q, o M e o C. Dá para achar a variação de temperatura, ó, Q igual a mc delta θ. Você tem isso, isso e isso. Só que a variação de temperatura que você vai achar vai estar em qual unidade? Ó, graus Celsius. Depois você passa essa variação para
Fahrenheit. Então, vamos calcular primeiro em Celsius. Quanto foi a quantidade de calor recebida? 12.972. A massa, cuidado, aqui é calorias por gramas, a massa está em quilogramas. Multiplicando por 1.000 novamente, vamos andar com a vírgula 3 casas, ó. Uma casa, 2, 3, dá 1.200 gramas. Vamos substituir? 1.200 vezes, galera, 0,094 pode colocar assim, ó, 94 dividido por quanto, ó? Se fosse 94, a vírgula estaria aqui. Vamos andar para trás, ó. 1, 2, 3. Então, dividido por 1, 2, 3, por 1.000. Vezes a variação de temperatura. Tá legal? Olha como a conta fica mais simples. A gente pode cortar 2 zeros com 2 zeros, certo? Agora a gente vai resolver essa continha aqui. Como vai ficar? Só para estruturar melhor, ó. 12.972 igual a 12 vezes 94 delta θ. Não pode esquecer que sobrou um 10 aqui embaixo, né? Dividido por 10. Vamos pegar isso aqui matematicamente? Olha só. Se você pegar aqui, ó, 12.972 e multiplicar por 10, porque o 10 está dividindo, pode vir multiplicando, vai ficar assim, né? 12.972 e um zero aqui, ó. Certo? 12 vezes 94 dá 1.128. Certo? E aí, para achar o delta θ, o 1.128 está multiplicando, vem dividindo. Então, vai ficar 1.297 aqui, 20 dividido por 1.128. Vamos ver quanto dá essa continha aí, ó. 29720 dividido por 128. Isso aqui me dá 115. Galera, isso aqui dá 115 graus Celsius. Só que ele quer a variação em Fahrenheit. Agora tem que lembrar lá do estudo de termômetros. A gente sabe que a variação em Celsius sobre 5 é igual à variação em Fahrenheit sobre 9. A gente já tem a variação em Celsius, ó, só jogar aqui para achar a variação em Fahrenheit. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa parte da lousa aqui para a gente poder calcular o que a gente precisa. Ó. De novo, lá no estudo de termômetros nós vimos que a variação em Celsius sobre 5 é igual à variação em Fahrenheit sobre 9. Quanto que a gente tem de variação em Celsius? 115. Vamos substituir aqui, ó. 115 sobre 5 é igual à variação em Fahrenheit sobre 9. Então veja, o 9 está dividindo, vem multiplicando aqui, né? Sua variação em Fahrenheit será 9 vezes 115 dividido por 5. Vamos ver quanto dá essa continha? Ó, 9 vezes 115, 1.035, dividido por 5, dá 207. Então isso aqui dá 207 graus Fahrenheit, ó. Ficamos aí, galera, com a alternativa C. Ficamos aí com a alternativa C. Tudo bem, galera? Então aqui envolvi o que vocês já tinham visto anteriormente de termômetros, né? Estudos de termometria, de variações de temperatura, de graus de agitação de moléculas. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha no próximo exercício? Questão número 9, pessoal. Um corpo de certo material, não sabemos qual, com 200 gramas, nesse caso de massa, ao receber 1.000 calorias, aumenta sua temperatura de 10 graus Celsius. Outro corpo
de 500 gramas constituído do mesmo material terá uma capacidade térmica de... Bom, galera, vamos lá, uma questão bem conceitual. Você tem dois corpos, um com essas características e um que você só tem a massa. Mas ele falou que é o mesmo material. Se é o mesmo material, eu posso afirmar que o calor específico de um é igual ao calor específico do outro. Lembra disso, pessoal? O calor específico depende do material. Se considerarmos o mesmo estado físico para os dois corpos, sendo do mesmo material, terão o mesmo calor específico. Então, se eu souber o calor específico de um, eu sei o do outro. Por que isso é importante? Ele me pediu a capacidade térmica do segundo corpo. E eu sei que capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Tudo bem? Se a massa eu já tenho, para que eu calcule a capacidade, basta saber o calor específico. Então vamos calcular o calor específico do primeiro, porque aí já teremos o calor específico do segundo. Então vamos lá? Q do corpo 1 igual a M1, Czinho 1, delta θ do corpo 1. Então, quanto foi a quantidade de calor? 1000. Joga 1000 aqui. Quanto foi a massa 1? A massa do corpo 1 é 200. Calor específico 1. Quanto variou a temperatura? 10. Então, vamos resolver aqui, ó, mantenho 1000. 200 vezes 10, 2000 vezes Czinho 1. Ficou assim, ó. Agora o 2000 está multiplicando, vem dividindo. Calor específico 1 será 1000 dividido por 2000. Vamos operar isso aqui, ó. Pode cortar os zeros, não pode? Ó, calor específico é meio. 1 sobre 2. Calorias por grama, graus Celsius. Agora, galera, deu meio, 1 sobre 2. Se o calor específico de 1 é igual ao calor específico do 2, posso usar esse meio aqui, né, ó, para calcular a capacidade que é a pergunta. Portanto, capacidade térmica do 2 será a sua massa, que é 500, vezes o calor específico, que é meio. Galera, quanto que é 500 dividido por 2? 250 calorias por graus Celsius. Esta é a capacidade térmica do corpo 2. Ficamos aí com a alternativa D como resposta correta desta questão. Tudo bem, galera? Bom, espero que as ideias de hoje tenham ficado claras, espero poder ter ajudado vocês nessa resolução. Saibam que esse tema é muito importante. Tá legal? Saibam que eu estou morrendo de saudade de todos. Um beijo!